Alguma vez passou pela cabeça o que acontece com a alma dos personagens de desenho que a gente tanto gosta depois que a TV desliga? Pois bem, hoje a gente vai levar essa pergunta bem a sério, usando uma das obras mais importantes da literatura para responder uma questão teológica que, olha, é bem inusitada. A pergunta que guia a nossa análise é exatamente essa. Pode até parecer piada, né? Mas quando a gente mergulha nesse universo com um olhar, digamos, teológico, o resultado é surpreendentemente revelador. Diz muito sobre o caráter do patriarca da família moderna da Idade da Pedra. E para essa nossa investigação, vamos usar um manual de regras bem específico. Nada mais nada menos que o Inferno, de Dante Alighieri. É isso mesmo. Faremos uma verdadeira auditoria teológica na alma do Fred, tratando ele como se fosse uma pessoa de carne e osso, sujeito às leis do universo de Dante. Então, vamos lá. Nossa primeira missão aqui é basicamente dissecar a moralidade do Fred para conseguir localizar o cantinho exato dele naquela arquitetura complexa que é o inferno. Ok, mas antes de mais nada, a gente precisa estabelecer umas regrinhas básicas para esse nosso experimento mental, beleza? Primeiro, isso aqui é uma simulação literária, tá? Não é um julgamento de verdade. Segundo, no universo de Dante só vai para o inferno quem morre sem se arrepender dos pecados. Então, vamos partir do princípio que foi o que aconteceu com o Fred. E por último, isso é importante. Apesar de ser um homem das cavernas, o cara tem linguagem, moral, uma vida social complexa. Então, a gente vai julgá-lo como um ser humano completo, sujeito às leis espirituais. Beleza, com as regras definidas, bora começar pelo processo de eliminação. E a gente começa olhando para os extremos do inferno, lá no topo e lá no fundo. E olha só, logo de cara a gente já tem uma grande decisão. Pensa comigo. O Fred viveu antes de Cristo, certo? Então, o destino padrão para ele seria o limbo, o primeiro círculo, que é onde ficam os pagãos virtuosos. Só que tem um probleminha. Fred não é exatamente um exemplo de virtude, né? Os vícios ativos dele, que a gente já vai ver, o desqualificam na hora. E isso empurra a alma dele para baixo, direto para os círculos onde a punição é para valer. Do mesmo jeito, a gente também pode riscar da lista os círculos mais profundos do inferno, aqueles da violência e da fraude. Quer dizer, o Fred até tem seus ataques de yabadabadu, de raiva, mas ele não chega a ser um tirano. E sim, ele vive armando esquemas e mentindo para Wilma, mas as falhas dele nascem mais da ambição e da estupidez, do que daquela maldade fria e calculista que é necessária para os grandes crimes de fraude. Então, o que sobra pra gente? Sobram os pecados da incontinência, ou seja, a falta de autocontrole. É exatamente aqui, nesses círculos mais de cima do inferno, que a gente vai encontrar a verdadeira natureza do Fred. Dentro desses pecados da incontinência, a gente já pode descartar a luxúria. No fundo, o Fred é um homem de família. Agora, gula e ira, esses são candidatos fortes. A paixão dele por costelas de brontossauro e aquele temperamento explosivo são lendários. No entanto, como o gráfico já está dando a dica, tem um vício que domina completamente a vida dele, superando todos os outros. Pois é, o ponto-chave é este. A gula, para Fred, é mais um conforto, sabe? E a ira dele é tipo fogo de palha. Ele explode, mas logo apaga, sem guardar rancor. Nenhum desses vícios é o motor principal que impulsiona as grandes decisões e os grandes desastres da vida dele. Eles são os sintomas, não a doença. Depois de pesar todas as evidências e descartar as alternativas, a nossa investigação nos leva a um veredito final e definitivo. E este gráfico mostra o porquê de forma muito clara. Uma análise dos enredos da série revela que quase metade deles é motivada pela cobiça e pela prodigalidade. Os esquemas para enriquecer rápido, as apostas, o desejo por status, essa é a verdadeira força motriz da história de Fred. E é super importante definir este pecado corretamente. Não estamos falando só de avareza, de guardar dinheiro. Fred é o oposto, ele é um pródigo, ele tem um desejo incontrolável de gastar, de arriscar o que tem e o que não tem, sempre naquela busca imprudente por um atalho para a riqueza. Esse comportamento se manifesta num ciclo vicioso que define a vida do Fred. Primeiro, ele bola um plano para ficar rico. Depois, arrisca a segurança da família inteira no plano maluco. O plano, claro, inevitavelmente falha e o resultado é a ruína. E por fim, ele até aprende uma lição, mas só por um tempinho. Logo depois, ele repete o ciclo todo de novo. Este é o padrão clássico do pecador pródigo. Portanto, o destino final de Fred Flintstone, sua morada eterna, é o quarto círculo de inferno. Mas o que acontece no quarto círculo?
Bem, no Inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Pelo contrário, ela é poeticamente adequada ao pecado. Esse princípio tem um nome: contrapasso. É a justiça divina de Dante, garantindo que a punição seja uma manifestação externa da desordem interna da alma. E para o Fred, o contrapasso é particularmente cruel. No quarto círculo, as almas são divididas em dois grupos. De um lado, os avarentos, que acumularam demais, e do outro, os pródigos, que desperdiçaram tudo. Eles são condenados a empurrar pesos enormes com o peito, colidindo violentamente uns com os outros, para sempre. E é aqui que a ironia poética do destino de Fred atinge seu ápice. Pensa bem, em vida, o trabalho dele era mover pedras com um guindaste, algo que ele odiava. No inferno, ele continua movendo pesos, mas agora com o próprio peito, num esforço fútil e eterno. E o seu maior prazer, o boliche, é transformado numa paródia trágica. A colisão dos pesos imita o som do jogo, mas sem alegria, sem vitória, apenas frustração sem fim. Então, para resumir nossa auditoria, descartamos o limbo pela falta de virtude do Fred, a gula e a ira se mostraram vícios secundários e a fraude foi descartada pela falta de malícia dele. No fim, a prodigalidade, essa má gestão de bens, se destacou como o pecado que define seu caráter e seus conflitos, tornando o quarto círculo o seu destino inevitável. E é assim que a gente se despede de Fred Flintstone. Não em meio a chamas, mas na poeira frenética do quarto círculo. Condenado a repetir seu trabalho e seu passatempo como uma única forma de tormento, para sempre empurrando o peso de suas ambições terrenas, esperando por um strike que nunca virá.